Olá, meus irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez de volta trazendo para vocês mais um vídeo, mais uma reflexão da Palavra de Deus. Você que ainda não me conhece, prazer, eu sou o pastor Wanderson Medeiros e toda semana eu trago aqui uma reflexão baseado nas Escrituras Sagradas. Palavra essa, reflexões que têm alcançado vidas, que têm levado pessoas a erguer a sua cabeça, seguir em frente. São reflexões que nos motivam a seguir em frente, independente de qualquer obstáculo, de qualquer circunstância que nós passamos na nossa vida cristã. Bom, e hoje o tema dessa reflexão é muito interessante. O tema da reflexão de hoje é: por que é que temos que nos embriagar do Espírito Santo? Se você acha interessante este vídeo, não saia do vídeo, vai até o fim. Mas antes disso, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê aquele like, curte, deixe os seus comentários para que possamos ver como esse vídeo está chegando até você, para que possamos a cada dia mais melhorar os nossos vídeos, trazer um conteúdo de edificação para a vossa vida, tá bom? Então, quer aprender comigo sobre por que temos que nos embriagar ou ser cheio do Espírito Santo? Vamos para o vídeo e vamos ver o que Deus tem para nós nessa reflexão. Olá, meus irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos para a palavra de Deus, que se encontra a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso de número 18, que está escrito assim: E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, com letra maiúscula, do Espírito de Deus. Paulo está dizendo: não vos embriagueis com vinho em que traz contenda, discussões, divisões, problemas, mas enchei-vos ou embriagai-vos do Espírito de Deus. Bom, claro que eu não vou entrar dentro do contexto porque Paulo falou isso, Paulo falou aquilo, porque quando fala dessa embriaguez do vinho, claro que um dos pontos interessantes não vai apontar simplesmente para o vinho fermentado, para a bebida alcoólica. Vinho esse que, por exemplo, o próprio Noé tomou tanto vinho que acabou se embriagando. Então, não se refere apenas à bebida alcoólica, mas quando fala do vinho também refere a outras coisas da vida anterior, uma vida sem Deus no passado, tudo aquilo que era oposição aos olhos de Deus, por exemplo, uma vida de devassidão, uma vida de pecado, uma vida de mentira, tudo isso vai englobar o embriagar do vinho que traz problemas. Enfim, mas eu quero trazer para você uma reflexão baseado literalmente no vinho, ou seja, na bebida alcoólica. E é interessante que esta mensagem, quando o Espírito de Deus ministrou ao meu coração há muitos anos atrás, eu aprendi com a experiência que infelizmente eu tive antes de ter o encontro com o Senhor Jesus. Ainda na minha juventude, ainda se embriagava com vinho. E alguns efeitos aconteciam quando eu ficava embriagado. E é baseado nisso que eu quero falar rapidamente. São vários pontos dessa reflexão, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou apenas falar de 4 pontos interessantes. Bom, o que acontece quando uma pessoa está muito embriagada? Pelo menos acontecia comigo, na época quando eu não servia a Jesus. Quando eu estava muito embriagado, um dos efeitos que causava sobre mim, sobre o meu organismo, aumentava o meu excesso de confiança. A timidez, eu perdia a timidez, eu ficava mais valente, queria bater em todo mundo, sabe? Se sentia o super-homem, queria brigar com todo mundo, e eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Quase não falava com ninguém, quase não abria a boca para falar com ninguém. Mas quando eu me embriagava, eu me tornava valente, eu ficava valentão, sabe? Aumentava o meu excesso de confiança. E a reflexão de hoje é, então, e quando eu me embriago, quando eu me encho do Espírito Santo, de que forma? Orando a Deus, buscando o renovo do Espírito Santo, se alimentando da palavra, sempre logicamente direcionado pelo Espírito de Deus. Quando eu me encho do Espírito Santo, uma busca constante, uma vida de oração, quando eu estou cheio do Espírito Santo, acontece semelhantemente ao efeito causado pelo álcool, que é aumentar o excesso de confiança. Então, a primeira reflexão é: por que é que eu preciso ser embriagado do Espírito de Deus? Para que aumente o meu excesso de confiança em Deus. Por exemplo, quando eu olho para Davi. Davi estava tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito de Deus, que Davi olhou para o gigante Golias
e ele ficou tão ousado que não temeu a lutar contra o gigante. Por quê? Davi, desde quando pastoreava as ovelhas de seu pai no pasto, já era cheio da presença do Espírito de Deus. Então, primeira reflexão, por que é que eu tenho que me encher ou me embriagar do Espírito Santo? Para que aumente o meu excesso de confiança e eu não venha temer a gigante nenhum, a nenhum tipo de obstáculo. Bom, segundo ponto, por que é que eu tenho que me encher ou me embriagar do Espírito Santo? Porque quando eu estou dominado pelo efeito do álcool, o álcool vai dominar o meu raciocínio. É o efeito do álcool que vai me dominar, que vai me controlar. Então, quando eu estou cheio do Espírito Santo, quando eu estou embriagado do Espírito Santo, o segundo efeito vai acontecer algo semelhante. O que acontece? O Espírito de Deus dentro de mim é o que vai controlar o meu raciocínio, ou seja, ele vai me dar direção. É o Espírito de Deus que vai controlar os meus passos. É o Espírito de Deus que vai governar a minha vida. Então, segunda reflexão, por que é que eu tenho que me embriagar do Espírito Santo? Para que ele venha controlar e me dar a direção. Terceiro efeito causado pelo excesso do álcool no organismo. Diminui o campo da visão. Tudo isso aqui que eu estou falando é algo que acontecia comigo lá atrás, quando eu me embriagava, quando eu não tinha ainda Jesus na minha vida. Diminui o campo da visão. Quando você está muito embriagado, você não consegue discernir as pessoas, a não ser que ela esteja bem próximo de você. Você não consegue reconhecê-la às vezes. Você até pensa, parece que essa pessoa eu conheço, mas você está tão controlado, dominado pelo álcool, que você não, o seu campo da visão ele diminui. E quando eu sou embriagado, por que é que eu tenho que então me embriagar do Espírito Santo? Para que o campo da minha visão diminui. Que campo de visão é essa? Visão negativa. Aquela visão negativa que diz assim, não vai dar certo, não vai conseguir, você não vai prosperar. Esse gigante é maior do que a sua fé. Não. Quando eu estou cheio e embriagado do Espírito Santo, o meu campo de visão para as coisas negativas, ela praticamente diminui. Vamos voltar para Davi? Por que é que Davi olha para o gigante bem maior do que ele, bem mais experiente, o grande filisteu? Davi vai para cima do gigante e ele vence o gigante. Ele olha o gigante não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, porque ele estava cheio de Deus. Então, para Davi, o gigante era bem menor do que ele, ou seja, para ele não era nada. Seria algo muito fácil, porque Davi sabia que quem ia vencer o gigante era através do Senhor dos Exércitos, do Espírito de Deus que estava dentro de Davi. Davi disse, tu vem a mim com pau, com lança, com escudo, com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, terceira e penúltima reflexão. Por que é que eu tenho que me embriagar do Espírito de Deus? Para que o campo da visão diminui e eu possa olhar, não importa o tamanho da luta, o tamanho do gigante, o tamanho do obstáculo, o tamanho da força da tempestade, mas os meus olhos espirituais, por causa que eu estou cheio do Espírito Santo, vai me fazer ver um escape de um lado e de outro, ou seja, parece que aos olhos parece impossível a porta de escape, mas quando eu estou cheio de Deus, eu tenho uma visão positiva de que vai dar. Penúltima reflexão. Quando eu estou embriagado do álcool, diminui o campo da audição. A sua audição também é um pouco prejudicada. Você não consegue ouvir nitidamente, porque você está todo confuso, porque o álcool está dominando. Acontecia comigo. Eu escutava pessoas me chamando, mas eu não tinha certeza se era aquela pessoa. Eu não tinha discernimento, porque eu estava totalmente, completamente dominado pelo álcool. Então, quando estou embriagado do álcool, diminui o campo da audição. Por que é que então que eu tenho que me embriagar do Espírito Santo? Ou ser cheio do Espírito de Deus? Para diminuir o campo da audição. Audição de quê? De dar ouvido a palavras negativas dizendo, não vai dar certo, impossível acontecer, desista, joga a toalha, para no meio do caminho. Não. Quando eu estou vazio de Deus, tudo isso eu olho para as coisas, seja a luta desse tamanho, eu olho, parece que ela é grande, eu faço uma tempestade num copo d'água porque estou vazio do Espírito. Quando estou vazio do Espírito, é o problema que vai me dominar e não eu vou dominar o problema. Então é preciso ser embriagado do Espírito de Deus, porque quando estou cheio do Espírito Santo, diminui o campo da audição. Eu não vou dar ouvido a palavras negativas. Pode até vir contra a minha vida palavras de derrota, mas eu vou dar ouvido à voz do Espírito Santo dentro de mim que vai falar mais alto. Filho, parece impossível aos teus olhos, mas vai dar tudo certo. Lembra-se, posso todas essas coisas naquele que me fortalece, diz o apóstolo Paulo. Bom, esta é a reflexão, que você possa guardar esta palavra na tábua do teu coração, a importância de sermos embriagados do Espírito de Deus
para que todas essas coisas, esses efeitos possam nos acompanhar. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Não se esqueça, tá fortalecendo aqui, reforçando aqui o aviso. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, curte. Sempre você aperta ali o sininho para você receber todas as notificações de toda semana. Quando nós enviarmos um vídeo, você vai ser o primeiro a receber de primeira mão. Isso não é muito bacana? Deus possa abençoar a sua vida. Ora pela minha vida e que eu oro por você aí do outro lado. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Até a próxima, permitindo o nosso Deus. Deus vos abençoe.